Vamos orar aqui pelo homem de Deus. Aleluia, Jesus. Estenda sua mão para cá. Deus, aqui está o teu filho, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Aqui está o teu filho, Senhor, que veio entregar, Pai, aquilo que nós queremos, ou aquilo que nós queremos ouvir, Pai, mas aquilo que veio direto do teu trono, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Que agora, neste momento, Senhor, não seja Ele a pregar nem a ministrar, meu Deus, no nome de Jesus. Mas que seja a Tua palavra, Senhor, que venha direto do Teu trono, Senhor. Que seja uma flecha, Senhor, contundente, meu Deus, no nome de Jesus, sobre os nossos corações, meu Deus, no nome de Jesus. Abençoa a casa dele, abençoa os filhos, abençoa a esposa, abençoa a família, meu Deus, no nome de Jesus. Para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor no nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Sou grato ao Senhor pelo dia de hoje, porque o Senhor nos proporcionou a dádiva de cultuar ao Senhor com liberdade, enquanto os muitos sofrem opressão todos os instantes por ser cristão. Glorifico a Deus pelos meus pastores, pela minha família, pelos meus amigos. E glorifico a Deus todos aqueles que Ele colocar no meu caminho. A palavra que o Senhor me colocou no meu coração hoje, Ele tem falado muito comigo na madrugada. Eu creio que é de Deus porque muitas coisas já foram faladas aqui hoje. E a palavra dele se confirma, querendo o homem ou não. E a palavra dele vai ser cumprida, querendo o homem ou não. Porque antes da vontade do homem vem a vontade de Deus. Eu queria trazer a palavra que está no livro de Jonas. Jonas capítulo 3. Em nome de Jesus. Que nós possamos daqui sair daqui, né? Com a perspectiva que o Senhor entregou para Jonas, não com a vontade de Jonas. Que o Senhor possa falar em nossos corações. Que o Senhor possa iluminar os nossos corações e nossa mente. Que nós possamos resistir ao dia mal. Porque o dia mal vem. Amém? Jonas capítulo 3. Então a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta orientação: levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive. E assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Jonas, sem demora, obedeceu à palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela cidade, cuja extensão levava-se a 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, do mais importante e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram de uma roupa feita de pano de grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados, que estavam arrependidos. Até aqui por enquanto. Muitas pessoas começam essa passagem falando que Jonas desobedeceu. Sim, ele desobedeceu, que ele não escutou, que ele escutou, mas não quis dar vazão ao que ele escutou. Isso é realmente importante e verdadeiro. Mas hoje eu quero trazer para o nosso contexto algo mais natural, algo mais simples.
Por que Jonas? O que causou o bloqueio no Jonas? O que causa o nosso bloqueio? Em não ir, como já foi dito aqui. Em não fazer, em não obedecer. Porque Deus fala, através dos louvores, através da palavra, nós ouvindo a voz dele, Deus fala de algum jeito, ele fala com nós. E por que não executar aquilo que nós ouvimos? Isso gera o quê? Um bloqueio interno. Eu acho engraçado, porque naquela época que viviam perante a lei, era simples. Era o profeta ia, exortava, falava o que o povo tinha feito de errado ou não, e o papel dele estava feito. Mas o que ocasionou o bloqueio em Jonas? É simples. É simples o fato porque os profetas daquela época, eles eram direcionados a falar com as pessoas do seu povo. Você não vê Isaías pegando a palavra do Senhor e indo para a Babilônia pregar. Não, ele pregou para o povo de Israel mesmo. Esdras não pregou para a Babilônia. Esdras pregou e orientou pessoas que estavam no meio dele, dos israelitas. E muitos crucificam Jonas, mas no lugar de Jonas fazia muito pior do que Jonas. Então, o propósito de Deus, tanto na vida de Jonas como na nossa, não é só falar do amor de Deus para as pessoas na igreja, muito pelo contrário. Falar do amor de Deus para as pessoas que estão aqui dentro é muito fácil, né? Tá tudo junto e misturado. A sinfonia, o louvor, as vestes, a comunhão entre as pessoas, é tudo para o bem. Tanto é que se chegar uma pessoa que não é da igreja, ela fica, nossa, que legal aqui dentro. E é muito bonito. Jonas, quando recebeu essa orientação, essa ordem de Deus, ele estava onde? Na casa dele. E onde você vai encontrar isso? Em Jonas 4. Aqui, em Jonas 4. Entretanto, no versículo 1, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e irou-se sobremaneira. Então orou a Yahvé e desabafou. Isso depois que ele já tinha, olha o propósito, depois que ele já tinha ido e pregado para Nínive. Ele ficou chateado, porque aquele povo não é dele. Se você pegar o livro de Naum, você vai ver o quão horrível eram essas pessoas. Essas pessoas de Nínive eram os assassinos. Elas completamente idólatras, serviam a outros deuses. Como é a nossa sociedade hoje? Totalmente ao contrário, totalmente opostos às diretrizes do nosso Senhor. Isso não pode nos desanimar, isso não pode fazer com que a gente trave dentro da nossa casa. Pelo contrário, isso tem que servir de ânimo. Por quê? Porque Deus ama todos. Mas o profeta daquela época, ele não pregava o amor, ele pregava a correção. Ele pregava a exortação. Ele pregava o arrependimento. E os profetas de hoje? Prega bênção. É bênção estar bem vestido. É bênção ter uma casa luxuosa. É bênção ter filhos prósperos. É bênção ver a igreja crescer. É bênção, é tudo bênção. Mas o que os profetas pregavam? O que o João Batista pregava? O que Jesus pregava? O que Jesus falava? Aleluia! E foi muito difícil para Jonas receber essa informação. Porque ele estava acostumado a receber informação para exortar as pessoas do seu povo. É muito fácil eu chegar no irmão Flávio, no irmão Denis, no meu pastor e falar assim, pastor, isso daí que você está fazendo está meio errado, velho. Não vai por essa direção, é que você vai se dar mal. Eu não vou me sentir incomodado, porque são pessoas que praticam a mesma fé, que professam a mesma fé. Eu sei que ele pode não gostar, mas que ele vai receber, ele vai.
Mas o engraçado, o difícil, é chegar para uma pessoa do mundo, fazendo tudo errado, mas pela ignorância deles estão fazendo certo, e falar assim, ó, isso daqui você está fazendo errado. Ele simplesmente vai virar para mim e falar assim, quem é você? Para saber do meu rolê. Quem é você para saber do meu corre? Quem é você? Né? Principalmente as pessoas que conheciam a gente quando a gente não era crente. Você já fez tudo, agora você está se pagando como santo. Não é assim? É difícil, pessoal. Quando eu comecei a ler essa passagem ontem, quando eu cheguei em casa, eu fiquei me questionando, falei assim, meu, Jonas, ele não estava errado. Ele errou. Mas ele só não errou de conversar com o Senhor. Mas ele errou de tomar uma decisão sem estipular o quê? Aquilo que ele estava se sentindo. Hoje a pessoa sai da igreja, hoje a pessoa vira o bico para outro irmão, mas não sabe nem nem conversou com ele. Aleluia, Jesus, isso tem que acabar em nosso meio. Ele desabafou dizendo, ó Eterno, não fui exatamente isso que eu disse quando ainda estava na minha casa. No versículo 2 do capítulo 4. Foi por este motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor, e que ameaças castigar, mas te arrependes. Ó Yahvé, agora portanto tira a minha vida. Ora onde Jonas chegou. Senhor, eu fiz o que você pediu. Eu fiz o que estava no seu coração. Mas pela lei, pelo tudo aquilo que eu aprendi, isso está errado, então tira a minha vida. Imagina Jonas chegando na cidade dele. Os irmãos em Cristo falam assim, Jonas, onde você foi? Ele fala assim, eu fui pregar em Nínive. Aí os profetas, hã? Você está ficando maluco? Tem certeza que Deus te direcionou para lá? É a mesma coisa quando a gente sai de casa, a gente encontra as pessoas que não é da nossa religião, a gente fala do amor, né? A gente vê um morador de rua, a gente senta para conversar com ele. A gente fala do amor do Senhor, a gente fala para ele voltar para a casa do Senhor, que ele também é filho, que ele também é importante, que ele é bem amado. Aí você está ali falando com essas pessoas, aí as pessoas olham para você e falam assim, isso aí não tem mais jeito não. Se você soubesse da história dele. Se você soubesse que ele largou os filhos e a mulher com a mão na frente e outra atrás. Se você soubesse que ele envergonhou o Senhor. Se você soubesse. Mas Deus, Ele sonda o nosso coração, Ele nos capacita não para entender o que aquela pessoa fez, o que ela deixou de fazer. Porque no final o propósito é se arrependa. Muda. Deixa de fazer aquilo que você fazia e caminha para o novo. Porque o fundamento do Evangelho é esse. Se arrependa. Se arrepender é abrir o coração, falar assim, Senhor, eu me arrependo mesmo. Eu fazia isso, não vou fazer mais, porque não te agrada, e você me ama tanto. Aleluia, Jesus. Jonas desejou a morte. E quantos de nós, que estamos no meio, estamos no Evangelho, quantos pastores se matam? Quantos pastores não aguentam a bomba e largam o cargo? Quantos? Aleluia! Quantas igrejas fecham? Sabe por quê? Porque primeiro, eles não querem envergonhar Deus. Segundo, eles têm medo de ser julgados pelas pessoas que sentam à sua mesa. E Yahvé, o Senhor, lhe questionou: tendes alguma razão para deixares enfurecer dessa maneira?
Aí Deus está falando assim para a gente: tem alguma razão para você odiar a pessoa que não está vindo na igreja faz 2 meses? Tem razão, vocês têm alguma razão para não amar as pessoas que não te dão a paz do Senhor, para as pessoas que te vê do lado da rua, passa para o outro? Vocês têm alguma razão? Se o Senhor ama elas? A palavra do Senhor diz o que em João 13:34? Amai-vos uns aos outros como eu, Jesus estava falando, como eu vos amei. Aí a gente quer amar como a gente ama, do jeito que a gente quer. É muito fácil, gente. É muito fácil, igreja do Senhor. O difícil é amar como Ele amou. Porque aqui em Nínive as pessoas eram pendentes para a prostituição, para a bruxaria. Só você ver no livro de Naum. O povo aqui era totalmente corrompido. Eles praticavam as coisas que mais desagradam a Deus. Mas tem uma razão por isso. Aí então Jonas saiu para consolar-se no lugar leste. Olha, ele se afastou de Nínive. Ele chegou, falou, todo mundo se arrependeu, ele se afastou de Nínive. Aleluia, Jesus. Pela ordem do Senhor. E ele não sabia. E ali ele estava sentado no lugar. Deus fez crescer um mamoeiro, que por um instante ocasionou uma sombra para ele. E depois uma lagarta veio e comeu essa planta. E novamente Jonas ficou triste. Aleluia, Jesus. Aí Deus fala assim para ele no 10. Entretanto, Yahvé ponderou-se: ora, Jonas, tens compaixão dessa planta, embora não tenhas cuidados dela, não a fizeste crescer, nem a podaste, ela simplesmente nasceu numa noite e na outra morreu. Jonas estava preocupado com as pessoas, mas Deus estava falando para ele que não tinha ninguém para cuidar daquelas pessoas. Você entende que o mundo, ele está carente de pessoas que cuidem? Quantos pais e mães de família vocês ouvem? Eu não vou falar por mim não, mas vocês ouvem. Eu vejo muito, quando eu vou para certos lugares, o pai não brinca mais com o filho. Eles deixam o filho num lugar, determinado lugar, e saem para fazer outras coisas. Eu levo muito meu filho na praça. E quando eu estou na praça, salvo engano, quando eu estou de final de semana de plantão da minha empresa, eu gosto de compartilhar aquele momento. Porque a gente trabalha a semana inteira. E eu vejo muitos pais assim. Eles chegam num parque, deixam os filhos brincando, sentam no banquinho e pegam o celular e começam. Tic, 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 tic. Não compartilha aquele momento. Aí quando o filho cresce e se torna uma coisa que ele não espera, ele fica se questionando: aonde foi que eu errei? Deus está falando a mesma coisa para Jonas aqui. Jonas, tem compaixão dessa planta, embora não tenhas cuidado dela, não fizeste crescer. Então as pessoas, como foi dito muito bem aqui pelo oficial Kelly, a igreja é uma igreja de oportunidade para todo mundo. Desde limpar o chão, desde pegar água para o irmão, desde abrir a porta, né? Desde participar de um ensino, desde participar de um idioma diferente. Irmãos, vai ver quanto que é um valor de um curso de inglês aí, vai. A igreja dá a oportunidade de você evangelizar, de você se sentir o quê? Em casa. De você se sentir o quê? Dentro do corpo, cuja cabeça é Cristo. A igreja dá a oportunidade de você não se sentir aflito, porque ela te dá o pão e você come a quantidade que você quer. Não é assim? E Jonas estava questionando por quê? Porque ele estava na casa dele, de boa. Quantas vezes a gente está na nossa casa, o telefone toca: irmão, ó, minha filha está passando mal, está endemoniada aqui. A gente larga o nosso filho com fome,
a nossa esposa sem conversar, e a gente vai fazer o quê? Aquilo que Deus quer, aquilo que Deus proporciona no nosso coração. Por quê? Porque o que Ele proporciona? Paz, refrigério, comunhão. Mas Jonas não, Jonas queria ficar na casa dele sentado lá, só pregando para as pessoas da casa dele, os israelitas. Mas Deus não quer isso, nem de mim, nem de você, e muito menos de Jonas. Assume a posição em que Cristo te colocou. Fácil? Simples? Mas também não é impossível. É doloroso? É. Porque as mesmas pessoas que Cristo pregou, é as mesmas pessoas que crucificaram Ele. As mesmas pessoas que você pode ajudar hoje, é a mesma pessoa que vai te dar uma facada amanhã. Mas isso não tem que te entristecer. Por quê? A sua parte tem que ser feita. Mas o problema é esse. Nem a sua parte você quer fazer. Você quer ficar na sua casa. Você quer ficar assistindo um filminho. Você quer ficar assistindo televisão. Assistindo novela. Aí a pessoa joga a culpa para a pandemia. Irmãos, a pandemia está lastrando, está morrendo gente. Eu não posso sair. Mas todo final de semana você recebe gente na sua casa. Aleluia, Jesus. Olha o propósito de Deus no último versículo do capítulo 4. Por outro lado, Nínive tem mais de 120 seres humanos. 120 mil. Deus ele não está preocupado se o profeta estava gostando ou não. Deus ele não está preocupado quando tira da cama de madrugada e orar por uma família, se é só uma pessoa, não. Ele tira você da cama para orar, Ele tira da sua casa para poder interceder, Ele tira da sua casa para poder resgatar aqueles que têm importância, não é por causa de uma pessoa, é por causa da família, é por causa de uma casa, é por causa de uma coisa ampla. Que fala lá em João 3,16? Deus amou o mundo de uma tal forma que entregou seu Filho unigênito a todos. Não era só para Israel, não era só para Jerusalém, não. O motivo, o plano de Deus é muito maior do que passa pela nossa cabeça. Então, o plano de Jonas era não ir para aquela cidade conforme tudo que eles praticavam. Por quê? Porque na cabeça de Jonas, eles tinham que ser condenados por aquilo que eles estavam praticando. Não é assim? Muitas das vezes, quando as pessoas fazem alguma coisa que a gente não gosta, vai queimar no inferno. A gente faz isso no papel de Deus, né? Irmão, por que onde você acha que aquele irmão foi? Inferno. Vai queimar lá a vida inteira, eternamente. Essa era a visão de Jonas para aquelas pessoas. Mas, ó Deus, por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos. Ele não falou mais de 120 mil idólatras. Não tem bruxo naquele lado lá, tem pai queimando filho por causa de deuses. Deus ele não estava vendo esse patamar, essa direção, essa visão. Eles estavam vendo aquelas pessoas como seres humanos. A gente está acostumado a ver pessoas como o apóstolo, como o pastor, como o presidente da obra. E como que a gente tem que ver todos os nossos líderes? Seres humanos. Se a gente tiver essa visão, a gente até trata as pessoas como elas têm que ser tratadas. Porque muitas das vezes, quando a gente encontra com uma pessoa de alto escalão, a gente fica meio cismado para falar. Não é assim? O Senhor, vossa senhoria, presidente. Irmãos, a gente tem que ser tratado, sim, com respeito, concordo plenamente. Mas primeiro, seres humanos. Que não discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes, não haver.
E Deus aqui na sua infinita misericórdia, Ele apresenta para Jonas do jeito que Ele vê a população. Aleluia, Jesus. Que eles não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Tampouco entre o bem e o mal. Como assim, irmão David? O que significa isso? Eu vou te esclarecer mais. Uma criança que nasce no estado terrorista, né? No estado que é normal queimar pessoas, que é normal andar com um fuzil na mão atirando nas pessoas que não é da sua religião. A criança, ela cresce naquele âmbito, ela cresce naquele movimento. Aí quando ela se torna 15, 16 anos, se você falar para ela assim, está errado isso, meu filho, nessa, o que ela vai falar na sua cara? Ela não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Na cabeça dela, ela pensa que sabe. Por quê? Né? Tava já levando aquela pessoa para a morte, estava esperando o momento de enterrar, e você falar da palavra, você falar do amor, você abraçar aquela pessoa, você mostrar para ela, porque para a sociedade ela pode ser um mau caráter, mas para Deus ela tem restituição a ser feita. A gente pega aquela pessoa que está sendo subordinada pela sociedade e mostra para ela a verdadeira identidade. A gente pega ela do lixão e leva ela para o Éden. Não é assim? Mas qual é a nossa visão diante da sociedade? Qual é a nossa visão diante das pessoas que se afastaram do Evangelho? Qual é a nossa visão das pessoas que estão fazendo assassinato numa hora dessa? Qual é a nossa visão para essas pessoas? Essas pessoas merecem inferno. Assim como Jonas. Então a gente se iguala a ele. A gente está no nosso sofá, a gente está... A nossa família, nossos amigos são todos cristãos, e a gente gosta de compartilhar desse amor, mas quando a gente vê uma notícia ruim na televisão, a gente auto-julga essa notícia. E qual a visão que Deus está passando para Jonas? Jonas, eles não têm discernimento. Aí Paulo vem e fala assim, ó, Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Mas para fazer a obra, a gente tem que sobrepor a tudo isso. Para fazer a obra, a gente tem que esquecer um pouco da gente, né? Se Jonas esquecesse de tudo aquilo que ele tinha aprendido e realmente desse valor a tudo que ele ouviu a voz de Deus, eu creio que ele ia para aquela cidade, não como ele foi, mas como um verdadeiro sacerdote diante de Deus. Aleluia, Jesus. E em Romanos 6, fala assim o título, libertos do poder do pecado. Aí no versículo 4 fala assim, portanto fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. E a nova vida aqui, que o apóstolo Paulo está se referindo, não é simplesmente uma vida toda sendo transformada pelas bênçãos materiais. Porque isso o ímpio conquista muito trabalhando, estudando, né? E uma nova vida com Cristo é uma nova vida de conceito de liberdade. Largando o jugo às coisas que foram para trás. E no versículo 5 fala assim, se deste modo fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, com toda certeza seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha que lindo! Jonas recebeu aquela informação, ele simplesmente saiu da casa dele e foi em direção ao contrário. Aí muitos pregam que não, porque Jonas recebeu essa visão, né? No momento que ele estava indo para a marinha pegar o barco. Não, ele estava na casa dele.
ele recebeu essa visão, ele saiu da casa dele, pegou um barco e foi no sentido oposto. Mas Jonas, eu acho engraçado que Jonas, ele estava dormindo lá debaixo da proa do barco, em meio à tempestade. E eu não sei do jeito que ele estava dormindo, meu irmão, mas deve ter um sono muito pesado. Porque você, para dormir num barco, quem andou de barco já sabe, o barco fica assim, para lá e para cá, assim, ó. No meio de uma tempestade e de um vento muito forte, segundo a palavra. Ele estava o quê? Dormindo. Aí o pessoal começou a falar assim, nossa, o que está acontecendo? Por que o tempo está assim? Porque a previsão do tempo naquela época não estava dando que ia chover. Tinha épocas de chuva, tinha épocas de tempestade. E os marinheiros nem saíam com o seu barco, porque é perca total. Então eles começaram a se questionar o porquê daquilo. E quando cada um começou a orar ao seu Deus. Chegou em Jonas e falou assim, meu filho, mas o que você está fazendo dormindo aí, meu filho? Ora pelo seu Deus. Aí ele pega e reconhece. Essa situação está por causa de mim. Quantas vezes a nossa casa a gente não ora? Quantas vezes a nossa casa está uma bagunça porque a gente não se consagra? Quantas vezes a nossa casa, a nossa família está uma bagunça porque você não consegue orar com a sua esposa na sua casa? Orar com o seu namorado num sofá? Lançar um propósito junto com ele? Quantas casas, eu estou falando casas de pessoas de dentro da igreja, que estão sendo desafiadas por Satanás, e Satanás está vencendo? Quantos maridos e mulheres cristãos se separaram nessa pandemia? E o mais engraçado que eu acho, o cúmulo do absurdo, é que as pessoas estão, isso está entrando dentro da igreja, estão achando normal. Pastores se separar, irmãos se separar, e está tudo tranquilo, segue-se a vida. Aí as pessoas do barco falam assim, mas o que a gente tem que fazer? Ainda pergunta para Jonas, o que a gente tem que fazer para isso acabar? Aí Jonas fala assim, porque, ó o detalhe, se Jonas se lançasse no mar e ele morresse, ele ia para o céu? Porque ele ia tirar a própria vida dele. Aí ele falou assim para o pessoal, vocês podem me lançar no mar. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia do risco que ele estava correndo. O ser humano, ele não tem o direito de tirar nem a sua própria vida, nem a vida dos outros. Porque a vida não é dele. Quem sopra as narinas das pessoas, não é ele. Aquelas pessoas, aqueles maconheiros, aqueles assassinos, aquele estrupador, que a gente tanto julga fora, a gente não tem o direito. Por quê? Porque a vida que está neles não é nossa. O nosso papel é amar eles como seres humanos. Né? Assim diz a palavra para Jonas. Aí as pessoas falam assim, Jonas, o que a gente tem que fazer para isso que acabe? Ele fala assim, lança-se daqui, pega minha vida e me lança no mar. E eles não queriam fazer isso, porque se você ler no capítulo 1, as pessoas começam a fazer de tudo para que isso não aconteça, mas nada acontece. Eles começam a orar. Capítulo 1 do livro de Jonas. Deixa eu só ler aqui rapidinho. Contudo, no versículo 13, no capítulo 1, no capítulo 2. Contudo, os homens ainda se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Todavia, sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais temperoso. Irmão, quando você está no meio do mar, irmão, e Deus quer te pegar, não adianta voltar para a terra. Aí o cristão está passando por alguma aprovação, aí é para assim, nossa, mas se eu tivesse lá atrás, isso nada tinha acontecido. Se eu tivesse no mundo, se eu tivesse tentando voltar para trás. Mas Deus te resgatou para que você vê lá na frente, não o que passou. O que passou, passou.
E aqueles homens estavam tentando se esforçando ao máximo, no versículo 13, para remar de volta à terra. Para quê? Para poupar a vida de Jonas. Aleluia, Jesus. Eles até no versículo 14, suplicaram Yahvé, para que as coisas voltassem do jeito que estava. Aleluia, Jesus. No versículo 15, no capítulo 3, eles agarraram a Jonas e lançaram ao mar. E no mesmo instante, e logo que o mar acalmou. Assim que notaram, olha o que os ocupantes do barco fizeram. Assim que notaram que o mar se aquietara, todos os homens adoravam o Senhor. Olha que engraçado. Quando começou, eles oravam os deuses dele. Quando eles perceberam a fonte, eles adoravam ao Senhor Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Até os ímpios naquela época se prostravam. Por quê? Porque nem os deuses dele deram conta do que estava acontecendo, do que estava fazendo, pela desobediência de Jonas. E adoraram, louvaram ao Senhor, grande Deus, com grande temor, oferecendo sacrifício e fazendo votos. Quantas pessoas ímpias? Quando eu falo ímpias, estou falando das pessoas que não conhecem a Deus. Quantas pessoas ímpias fazem sacrifícios e votos vãos? Quantas pessoas que cruzam o nosso caminho, servindo aos outros deuses, que fazem também sacrifício ao nosso Deus, que também fazem votos diante do nosso Deus. Aí eu perguntei assim para Deus, quando eu estava vendo essa passagem: Senhor, por que eles fizeram isso? Pela ignorância deles. Aí ele falou assim para mim: porque pessoas fazem isso pensando que é o suficiente, né? Eles louvam a Deus do jeito deles, eles adoram a deusa do jeito deles, eles fazem sacrifícios e votos do jeito deles. Mas o que Jesus falou para a mulher samaritana? Em João 4. Entretanto, há um dia que os verdadeiros adoradores, né, vão me adorar em espírito e em verdade. Sabe o que é isso? Em Romanos 6 estava falando aqui. Você se assemelha com Jesus na morte, e você se assemelha a Jesus na ressurreição. Você se assemelha a Cristo à morte, deixando todo o seu passado para trás. Você se assemelha com Cristo em morte, jogando tudo aquilo que os seus familiares muitas das vezes jogaram no seu lombo, tudo para trás. Você se livra do karma, você se livra do peso, você se livra do jugo, tudo aquilo que a sociedade colocou em você, você deixa para trás. Você se assemelha com Cristo na morte, e você se assemelha com Cristo na ressurreição, porque na ressurreição cumpriu a palavra do Senhor em Jesus. Na ressurreição, ele deixou de ser homem e começou a assumir a divindade do Senhor nele. Não é assim em nossas vidas? Quando a gente se assemelha na morte, por mais que as pessoas falem em nosso respeito, a gente não dá muita moral. Por quê? Porque a gente se assemelha agora na ressurreição de Cristo. O que é condenação para o mundo é liberdade na cruz. O que é condenação para o mundo é ressurreição na cruz. É o sangue na cruz. Então não mais me espelho nas coisas que ficaram para o passado. Eu me espelho naquele que se entregou por mim na cruz. Porque quando eu experimentar a morte, eu vou experimentar a vida. Porque quando eu passar pela morte, eu vou passar, eu não vou estar morto. Quando eu passar pela morte, eu vou ressuscitar com Cristo e subir para o céu do jeito que Ele subiu. E eu não vou estar sozinho não, a igreja vai estar comigo, irmãos. Porque a pessoa quando começa a servir a Cristo, é tudo eu. Eu não gostei do jeito que o pastor pregou, eu não gostei do jeito que está adornada a igreja, eu não gostei do jeito que o irmãozinho falou comigo.
Isso desanima. Isso apaga o fogo do Espírito dentro da gente. A gente não quer mais sair de casa, a gente não quer mais almoçar com o nosso irmão, a gente não quer mais abraçar o nosso irmão. E as pessoas começam a andar para trás e faz como o Jonas, eu não saio mais de casa não. Mas ela se esquece que no dia da ressurreição, todo mundo vai subir junto. Todo mundo vai participar da ceia do Senhor junto. Como diz muito bem minha esposa todos os dias, eu não estou pensando nas coisas que estão acontecendo, eu estou pensando no galardão do céu. Eu semeio aqui para colher lá. Então, se eu semeio aqui, eu não quero saber se para as pessoas eu estou fazendo certo. Eu estou pensando se para Deus eu estou fazendo certo. E qual foi o clique? A chave? A oração de Jonas na baleia. Vamos acompanhar, ainda tem 8 minutos. No versículo 2 do capítulo 2. Porque a vontade de Jonas é ficar em casa. A vontade de Deus para Jonas é levar ele para Nínive. A vontade de Jonas era crucificar aquele povo. E a vontade de Deus para aquele povo é apresentar a liberdade e o verdadeiro Deus que eles têm que adorar e eles têm que servir. Jonas, diante dos profetas daquela época, era taxado como doido se ele viesse com essa história para eles. Mas o projeto de Deus para Jonas, não é ele ser taxado de doido para os profetas, é para fazer a obra do Senhor, para poder trazer o verdadeiro arrependimento para aquelas pessoas. Então, até aqui a gente viu a vontade de Jonas e viu a vontade de Deus. Mas quando que acontece a verdadeira mudança? Quando a gente entra na baleia. Trazendo para os dias de hoje, a verdadeira mudança só acontece quando a gente ora para Deus pensando na cruz. Pensando no sacrifício vicário. Muitas pessoas, o que é sacrifício vicário? Você tinha que ser sacrificado, Deus pegou Jesus e colocou no seu lugar. Isso é sacrifício vicário. No versículo 2. Em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Quando a gente começa a orar para Deus com todo o nosso coração, quando a gente está desesperado, quando a gente se quebranta, quando a gente se esvazia, quando a gente não está pensando mais no vizinho, né? O que o vizinho fez comigo? A gente começa a pensar o que a gente não tem que fazer, né? A verdadeira mudança não é o que os outros fazem. O que eu tenho que fazer, eu não estou fazendo. É o propósito de Deus em oração, o que Jonas propôs para Deus. No seu desespero clamei, e Ele me respondeu, do ventre do Seol, da morte, gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Aí eu faço uma apêndice em Romanos também. A gente já estava decretado à morte, a gente já estava decretado ao inferno, a gente já estava julgado por Satanás para a gente viver eternamente no inferno junto com ele. Mas o que Deus fez com a gente? Ele ouviu o nosso clamor, do ventre da morte. O Senhor ouviste o meu clamor, no versículo 3, pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares, e as correntes formaram um turbilhão ao meu redor, todas as grandes ondas e as vagas passando sobre mim. Jonas, ele começou a se conscientizar quem ele era dentro da baleia, e a gente tem que se conscientizar quem a gente é diante aos pés das cruzes. Porque quando a gente se reconhece na cruz, olha o que o Senhor falou para mim agora, as provações vêm, as tentações vêm, os vizinhos vêm, os irmãos vêm, todo mundo vem. Mas quando a gente está prostrado para a cruz, a gente tem uma direção.
Quando a gente está prostrado na cruz de Cristo, a gente não liga para nossas tribulações, porque isso é passageiro. Aleluia, Jesus. Lançasse-me nas profundezas do coração dos mares. Aí a gente vê que a crucificação de Cristo não foi as pessoas que crucificaram a Cristo. Em Isaías fala que foi o próprio Deus que sacrificou ele. Isaías capítulo 52. Foi o próprio Deus que crucificou o Filho dele por amor de mim e de você. Versículo 4. Então pensei, fui expulso da sua presença. Poderei contemplar o teu santo templo mais uma vez? Olha o que ele pensou. Quantas vezes vem o nosso pensamento que a gente está sozinho? Quantas vezes vem o nosso pensamento que a gente foi expulso da presença do Senhor? Quantas vezes vem o nosso pensamento que a gente não é mais filho de Deus? Que Deus já não mais nos ama? Quantas vezes vem o nosso pensamento, setas de Satanás, que pode ocasionar depressão, que pode ocasionar o suicídio, que pode nos ocasionar o afastamento do templo do Senhor. Mas no pensamento de Jonas, ele não deixou com que isso se sobreposse à vontade de cultuar a Deus mais uma vez. E o que está fazendo a nossa sociedade? Quando eu falo nossa sociedade, estou falando com o pessoal da igreja. Quantas coisas fazem para que a gente vive fora da igreja, fora da presença do Senhor, e isso já se tornou normal em nosso meio. Os desigrejados, né? As pessoas que acham normal, para adorar a Deus, para servir a Deus, não precisa dentro de um templo. Eis que as águas me cercaram até as profundezas do mar, do abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar os fundamentos dos montes na terra. Embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, olha, para você ter um relacionamento com o Senhor diante da cruz, Ele vai deixar com que as coisas te levem a cada dia mais profundo. E isso não é da vontade de Satanás. A vontade de Satanás é fazer com que isso vire raiva dentro de você e você se afaste do Senhor. Mas cabe a Deus Ele deixar você a cada dia indo mais profundo, para que verdadeiramente você se desfaça de você mesmo. Você para de pensar em você mesmo, para você pensar, para você viver o sobrenatural do Senhor na sua vida. Deus, Ele está proposto a te levar de um lugar tão fundo, mas tão fundo, para você ter um relacionamento como pai e filho, do jeito que Ele quer, não superficial. Aleluia, Jesus. No entanto, Tu fizeste subir a minha vida de volta do céu da sepultura, o meu Senhor Elohim. Eis que quando minha vida já se ia apagando, eu me lembrei de Ti. Olha, você viu que o que veio ao pensamento de Jonas, no versículo 4, é que ele foi expulso da presença e que ele poderia ter mais uma oportunidade de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Isso passou pela mente dele, certo? Aí no versículo 7, eis que quando a minha vida já ia se apagando, olha do que se ele lembrou. Uma coisa é o que passar pelo seu pensamento, outra coisa é você se lembrar. Porque você só se lembra quando você tem saudade dele, você só se lembra quando você sente falta dele, você só se lembra quando você ainda ama ele, você só se lembra quando aquilo que é importante para você se sobrepõe a tudo que está passando pela sua cabeça. Então ele se lembrou. Lembrei de Ti, Yahvé, e a minha oração subiu à sua presença, ao Teu santo templo. Aqueles que acreditavam em ídolos inúteis afastaram de Ti a verdadeira piedosa benevolência. Eu, porém, aquilo que estava acontecendo com ele, no versículo 8, verdadeiramente era para
o propósito que era para se afastar ele da presença do Senhor. Mas no 9 ele fala assim, eu porém ofereci sacrifícios com... eu porém te ofereci sacrifícios com voz de ação de graças. O que prometi cumprirei fielmente. Sim, eis que a salvação vem do Senhor. Quando ele declarou isso, o que aconteceu no versículo 10, Yahvé deu ordem ao peixe e este vomitou Jonas na praia. Está vendo quando a chave dentro da gente gera um arrependimento verdadeiro? Aleluia, Jesus. Quando ele percebeu que o sacrifício que ele estava fazendo gerava ação de graça e que ele prometeu cumprir tudo que o Senhor designou fielmente e declarou, o Senhor é minha salvação, a salvação vem do meu Deus. O que a baleia fez? Cuspiu Jonas na praia. Se coloque de pé. Aleluia, Jesus. Eu vou fazer uma oração. Que essa oração pode fazer sentido na sua vida, não porque eu estou aqui, porque eu não sou nada. Mas que essa oração pode fazer o start de Deus na sua vida. Que essa oração, não por mim, mas por você mesmo, possa causar esse impacto. Senhor, o que eu estou vivendo realmente, para as pessoas do natural, é o fim. Pode passar pela minha cabeça que o Senhor me esqueceu, mas a partir de agora, todas as vezes que isso acontecer, eu vou me lembrar de quem é o meu Deus. Eu vou me lembrar de quem é aquele que me chamou. Eu vou me lembrar que o Senhor, sim, é o Senhor da minha salvação. Mas tem a vontade de Jonas e tem a vontade de Deus. A vontade de Jonas levou ele para dentro da baleia, e a vontade de Deus levou ele para a terra de Nínive. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, pode sim, meu Pai, tudo não fazer sentido diante da situação que estamos vivendo. Às vezes, Senhor, em nome de Jesus, não estamos vendo a cura, mas a sua palavra é cura. Senhor, às vezes a gente está vendo pessoas, meu Pai, distante da sua presença, mas a sua palavra diz que eles vão voltar para o teu leito. Senhor, que a vontade de Jonas dentro da gente se afaste, porque a vontade de Jonas era ficar em casa, era ficar sossegado, era falar só do amor de Jesus para as pessoas que eles conheciam. Mas a tua vontade, Senhor, é para que ele saísse daquele local e pegasse aquele barco e tomava direção para aquelas pessoas que realmente faziam as coisas que não te agrada. Mas o Senhor ia usar ele para fazer o sobrenatural naquele lugar como o Senhor usou. Então, Jesus, te entregamos a vontade de Jonas nas suas mãos. Todas as ofensas, Senhor, todas as palavras malditas, todas as palavras, Senhor, todos os sentimentos que não vêm de Ti, te entregamos, Senhor, toda a nossa procrastinação, todos os nossos desesperos, te entregamos, Senhor, nesse exato momento, toda a nossa aflição, toda a nossa raiva, toda a opressão, todo o jugo do diabo. Senhor, estamos te entregando, meu Pai, tudo que pertencia a Jonas, a vontade dele. A nossa vontade estamos te entregando nesse exato momento, Senhor. Pode passar pela nossa visão, meu Pai. Em nome de Jesus, pode passar pelos nossos pensamentos, coisas que não te agradem, todas as coisas que te afastem da sua presença. Mas declaramos hoje, Senhor, que nós vamos nos lembrar de quem é o nosso Deus. Que o Senhor é nosso Deus da salvação, que o Senhor é Deus da restituição, que o Senhor é o Deus de arrependimento, de graça, de misericórdia. Aleluia, Jesus. Coloque em nosso coração o teu amor, coloque em nosso coração a sua palavra.
Se para que isso, meu Pai, a gente pode passar, meu Pai, por grandes profundezas, Senhor, leve a gente para lá, meu Pai, para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, contemplar a Tua verdadeira face, não pelos que dizem, nem pelos que falem, mas que possamos, Senhor, gerar um testemunho dentro da gente, para que possamos proclamar esse testemunho. E assim como a palavra que estava com Jonas, mas maior com que as palavras que estavam em Jonas, é aquele que foi com Jonas para Nínive. Aleluia. Senhor, nos leve, Senhor, a canto que não queremos ir, para que possamos falar da sua palavra. Leve-nos, Senhor, para longe da nossa casa, para que possamos falar do seu amor para aquelas pessoas que vos odeiam. Aleluia. Oh, sudei caladarabasondei shideribiasoi. Senhor, aviva essa sarça ardente na vida dos teus filhos. Tira toda a preguiça, Senhor. Tira, meu Pai, em nome de Jesus, toda a imundícia que tenta nos travar. E que possamos buscar em Ti o verdadeiro relacionamento. Senhor, que a semana deles que possam ser, meu Pai, uma semana de reflexão, mas uma semana de mudança. Porque a sua palavra, meu Pai, não volta vazia. A sua palavra é vida e vida em abundância. Traga a transformação para a casa, traga a transformação para a família, traga a transformação, Senhor, em nosso meio. Nos tira, Senhor, do comodismo, Senhor, para um estado sobrenatural na sua presença. E assim eu oro e agradeço, te glorifico em nome de Jesus. Amém.